Mais uma vez, bom dia, professores. Vamos aqui dar continuidade à formação da TPC, mas bom dia aí, professores, coordenadores, PCNPs, todos aqueles que estão nos acompanhando a essa formação. Agora nós vamos falar sobre a América Espanhola, processo de independência. Quero aqui aproveitar e já mandar um abraço especial também aos professores e coordenadores das escolas, governador André Franco Montoro, da Escola Deputado Derville Alegretti e da Escola José Benício dos Santos. Tenham um bom dia de trabalho, nos acompanhem aí nessa TPC, tá? São escolas aí da Diretoria de Ensino de Carapicuíba que entrou em contato. Por favor, replica a tela que estava. Então, nossos objetivos é entender as características referentes à independência da América de colonização espanhola, certo? Identificar a hierarquia socioeconômica e a dominação da metrópole sobre a sua colônia no momento das independências, propor atividades pedagógicas que subsidiem o desenvolvimento da temática em sala de aula e analisar a América Latina a partir da interpretação cartográfica. Então, esses são os nossos objetivos. O percurso já foi a apresentação, competências e habilidades, antecedentes da independência, a estrutura hierárquica e socioeconômica, lideranças, consequências e aí material de apoio, desdobramento e, por fim, saber mais, referência e encerramento. Então, nós temos as competências, né, da área de ciências humanas, a competência 5, a competência 6. A competência 5 nós vamos analisar um pouquinho mais estruturadamente lá no desdobramento. Tá? Depois disso, nós temos a competência de geografia 1 e a competência 2, tá? As competências específicas de geografia, C1 e C2. Depois, competências específicas de história para o ensino fundamental, também a competência C1 e competência C2, conforme vai aparecer em tela. Depois, as competências do novo ensino médio, tá? Competência C1 e competência C2 também. Então, é importante depois articular as habilidades com as competências. As habilidades do componente de história, nós temos aí a habilidade do 6º ano, a habilidade H1, HI, né, a 07B, depois a habilidade do 8º ano, a 08, HI 11, depois a habilidade ainda do 8º ano de geografia, a GE 19, e a habilidade da 3ª série do ensino médio. Tá? A habilidade de sociologia, nós temos 2 do 2º ano e 1 do 3º ano, como aparece para vocês em tela. Habilidades do componente de filosofia do 2º ano, da 2ª série do ensino médio. Tá? E a habilidade do novo ensino médio, a habilidade EM 13CHS 204. Tá? Esse é o código alfanumérico. Ok? A professora Juliette já consegue retornar? Ela fechou o áudio dela. Está sem áudio, Juliette. Voltou? Não, então, desativaram agora. Está me ouvindo bem agora, professora Ademir? Estou te ouvindo. Todos nós te ouvimos agora, Juliette. Agora é o momento Tá da ótimo. interação, é contigo. Então, vamos à interação, à sensibilização da nossa pauta. Vamos à imagem do slide, por favor. Então, considerando a imagem da escultura, quais ideias e emoções que essa mão espalmada de sangue lhes traz? Então, vamos dar uns 2 minutinhos para que vocês façam a interação. O chat vai ficar aberto nesses minutos. Então, observem essa mão, que está no Memorial da América Latina, no bairro da Barra Funda, aqui na cidade de São Paulo. Então, vamos ver o que os professores vão... Olha, os professores estão falando luta, sofrimento, revolta, guerra por liberdade. A imagem reflete uma história de luta. Uma professora Maria colocou veias abertas da América. O professor José também, as veias abertas da América. Professor Leomar, sangue que derrama pela luta da independência. Os professores todos no caminho certo, é isso mesmo.
Professor Valder reflete as desigualdades ao longo da história. Professora Maria, obra de Oscar Niemeyer, que mostra a exploração dos povos americanos. Professora Raimunda, barbárie do civilizado contra o nativo. Professora Amauri, a conquista de nossa independência. Professora Sueli, lutas e sacrifícios. Muitos colocando, se referindo às vias abertas da América Latina. Pró-americanismo, luta, resistência, nosso momento de genocídio, né? Um professor colocou aqui, tá correndo rápido aqui, então eu estou tentando acompanhar. Professora Nathanael nos mostra que o futuro da América Latina está em resistência. Lutas em formação, luta e resistência, sangue indígena derramado na colonização, injustiças sociais, conquista de liberdade, exploração dos pobres, porém luta e resistência, sacrifício, justiça, genocídio dos povos nativos, formação do nosso povo com todo o sangue derramado pelos indígenas e negros. Exploração, história de resistências, imperialismo, então é por esse caminho mesmo, professores. Então, vou falar um pouco a escultura da mão, como uma professora colocou aqui. A mão, ela é uma obra de Oscar Niemeyer, desenhada em 1988 e construída no Memorial da América Latina, em São Paulo. Ela representa sofrimento, a opressão, tudo isso que vocês estão colocando, a liberdade, né, a luta, o genocídio, o etnocídio das populações nativas, passando aí desde os processos de independência, que foi violento em vários países, né, a escravização, as ditaduras, até a situação hoje de pobreza, desigualdade, exploração. Observe que ela é feita em um bloco de concreto, né, que, segundo o arquiteto, diz respeito à intenção de transformar a América Latina em um monobloco intocável, né, um monobloco único. A escultura também simboliza o mapa da América Latina, como alguns professores foram colocando, e o sangue vertido dos seus mártires, dos povos que combateram e muitas vezes deram a vida para a conquista da liberdade. Então, obrigada, professores, pela interação. Então, professor Ademir, enquanto eu termino de ler as interações dos professores, o chat vai fechar e vai se abrir depois novamente, eu vou passar a palavra para você discorrer sobre os antecedentes da independência. Passo a palavra. Obrigado, professora Juliette. Bom, é importante aqui mencionar aos professores que o nosso tema, por mais que vamos tratar, né, da América Espanhola, esse processo de colonização, e nós vamos tocar em algumas atividades do caderno do aluno relacionado à própria América Latina, a gente tem ciência que o assunto, né, o tema América Latina, é um tema que tecnicamente poderia ter a TPC de 900 horas ou até mais, porque é um tema muito vasto. A América Latina ela não dá para ser sintetizada em apenas uma única formação. Mas nós vamos aqui, né, relacionar com o que está, então, portanto, lá no caderno do estudante, propriamente também o que está no material de vocês, e tentar também aí gerar um aprofundamento, tá? Então, esse é um dos objetivos aqui também. Mas, ressalto, a América Latina sempre precisa ser estudada com mais tempo e dedicação diante da sua história que é complexa, né, e é vasta. Tá? Então, agora aparece para vocês aí em tela a herança colonial. Então, veja, quando nós estamos falando de herança colonial, nós estamos pensando no seguinte: a busca por metais preciosos motivou a conquista e a colonização da América. Então, estamos pensando também na questão da expansão ultramarina, principalmente aí fomentada pela Península Ibérica. Mas é fato que, por exemplo, quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles encontraram, portanto, indígenas que já possuíam uma organização social administrativa e estruturada, né? Então, nas regiões atualmente compreendidas aí como o México, as repúblicas da América Central, Colômbia, Equador, Peru, Chile, né, já havia povos indígenas bastante adiantados.
Tá? Então, assim, esse é um ponto. E esses povos também já faziam, portanto, a exploração, fazia o uso de metais preciosos, não do mesmo ponto de vista que o colonizador. Tá? Então, próximo slide. Nós temos uma economia colonial que vai funcionar da seguinte forma, uma vez que o colonizador, então, ele vai se apropriando da área, ou seja, do território aí da América. Nós temos os centros mineradores no México, Peru e Alto do Peru, né, atual Bolívia. Nós temos fazendas produtoras, né, então agrícola e pecuária voltadas para o abastecimento interno dos trabalhadores. É interessante mencionar aqui que o Caio Prado também ele vai tocar nessa mesma questão relacionada ao próprio Brasil. Como se tem, por exemplo, áreas de exploração de metais preciosos no México, no Peru e no Alto Peru, então essas áreas de exploração, elas não são áreas produtoras do seu próprio alimento. Então surgem áreas que vão produzir o alimento para o abastecimento interno. Quando a gente fala, por exemplo, na questão do Brasil, Caio Prado Júnior, ele vai mencionar que isso também ocorria no Brasil, principalmente relacionado à área das Minas Gerais, porque eram áreas que se dedicavam mais à exploração e não tanto, por exemplo, como a produção do seu próprio alimento, né? Mas falando de América, então a economia colonial ela foi se organizando dessa maneira. E no item 3, nós temos então um sistema tributário voltado a encaminhar os metais para a metrópole, numa perspectiva de um monopólio. Então, a gente sabe que os colonizadores praticaram sim aqui uma ação de monopólio muito forte, né, de tributação muito forte e de controle também. Então, esses são alguns antecedentes, mas o fato é que já havia, portanto, uma estrutura administrativa muito interessante, da qual o colonizador também se apropriou. E se apropriou de forma sempre pensando no seu aproveitamento próprio, em detrimento dos indígenas que foram sendo dizimados aí rapidamente, diga-se de passagem. Próximo slide. Outro assunto que é importante é que o processo de colonização, ele tem a sua primeira etapa, né? Mas ele tem uma segunda etapa que também vai ser pensado aí por meio das reformas borbônicas, que é, portanto, lá em 1750. Bom, a gente precisa olhar um pouquinho para a própria Europa, pensar o que está ocorrendo principalmente na França e na Inglaterra, né? A gente sabe que as potências, tanto Portugal quanto Espanha, Inglaterra e França, são potências que em determinados momentos elas estão alinhadas entre si, em determinados momentos elas estão competindo entre si ou estão em guerra entre si. Existe um jogo de interesse muito forte, né? E também, tanto a Inglaterra quanto a França e Portugal também têm as suas colônias. Então, essa forma de se organizar, né, nas colônias vai passar por um processo de reforma também. No caso da Espanha, a gente passa então a ter uma intervenção maior da metrópole nos assuntos coloniais, né? Então, assim, intervenção maior significa controle mesmo. Criação de companhias de comércio que monopolizavam certos produtos coloniais, a criação de intendência na estrutura administrativa. Intendências a gente pode aqui entender como uma certa prefeitura, ou seja, um controle de estrutura mais localizada, e também poderes governativos e fiscais, militares e judiciais, aumento de impostos, que sempre voltado aí a atender os interesses da metrópole, ampliação do exclusivo comercial, ou seja, a proibição de atividades de concorrência com a metrópole. A colônia não podia, no caso, né, concorrer com sua metrópole em hipótese alguma. Então, para isso foi criado vice-reinos como o do Prata, que são as atuais Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Alto do Peru, principalmente por motivos econômicos relacionados à exploração e ampliação de forças militares. Então, nós temos aí uma prática mercantilista
cada vez mais consolidada, em que a metrópole vai controlar, vai administrar e vai explorar muito mais a sua colônia do que aquela primeira fase quando a chegada aqui dos colonizadores, né, no caso aqui dos espanhóis. Então, essa primeira fase de colonização e essa segunda fase de reforma borbônica é importante estar mencionando aqui. Próximo slide. Outro ponto importante que a gente precisa destacar não são, propriamente dito, as reformas, né, que também vão ocorrendo na Europa e que também vai influenciar aqui algumas colônias e, portanto, vai influenciar também a colônia espanhola. Então, nós temos a independência dos Estados Unidos, lá no final do século XVIII. As ideias iluministas influenciaram fortemente, né, as 13 colônias inglesas. E também, né, a Revolução Francesa, ela também vai acabar influenciando esses ideais iluministas a Ilha de São Domingos, que a gente conhece, portanto, como a independência do Haiti. Então, veja, quando os colonos, né, principalmente a elite crioula, ela observa que algumas colônias se tornam independentes da sua metrópole, essa possibilidade, né, se torna também interessante aqui para os colonos da metrópole espanhola. Então, por exemplo, esse discurso iluminista vai influenciar cada indivíduo, né, no sentido que possui direitos naturais e também direitos de bens, de propriedade. Então, as ideias, por exemplo, de pensadores como o Locke, o Rousseau, o Montesquieu e o Voltaire vai influenciar bastante, porque à medida também que nós temos pessoas aqui da América Espanhola que vão estudar na Europa e retornam, portanto, tem esse contato com o pensamento desses iluministas, né? E também tem um contato do que está ocorrendo na Europa, essas ideias elas desembarcam na colônia espanhola de forma muito forte, né? E gerando, portanto, um engajamento para se pensar num processo de independência relacionado à própria metrópole, uma vez que os colonos, no caso aqui a gente está pensando nas elites, principalmente a elite crioula, que a gente vai chegar já já nela, pensava em se desvincular ou pelo menos ter vamos dizer assim, privilégios maiores em relação à própria metrópole. A metrópole ela pressionava demais e administrava com muita força a sua colônia. Próximo slide. E aqui nós vamos então entender a estrutura hierárquica e socioeconômica. Aqui eu também já quero mencionar o seguinte, quando a gente trabalha, por exemplo, a ideia de pirâmide, tá? Nós professores nós já estamos vindo de certa pesquisa, ou seja, todos nós aí passamos por um processo de graduação e de leitura avançada, então nós estamos vindo da pesquisa para uma representação piramidal. Então esse é o ponto e para nós assume, portanto, aí uma forma apenas didática de compreender. Mas em sala de aula, o estudo de pirâmide precisa ser muito bem pensado, porque às vezes o aluno pode entender que essa representação ela é estática, quando ela não é, né? Então, portanto, eu até costumo dizer assim, é muito bacana quando os professores de ciências humanas conversam e trocam ideias com os professores de sociologia, que trabalham com a questão da desnaturalização. Pirâmides, por exemplo, como aparece na estrutura feudal, tripartida, como essa pirâmide social aqui que nós estamos falando da América Espanhola, ou até mesmo aquelas pirâmides econômicas de classe A, B, C, D e E, elas precisam também passar por um processo de desnaturalização na sala de aula para se perceber os avanços. Então, aqui para nós assume, nesse momento, um procedimento didático para nós que somos formados, tá? Mas em sala de aula a desnaturalização é importante. Então, a pirâmide social, nós temos aí no topo os peninsulares, né, os chaptones, depois os crioulos, os mestiços, indígenas e, no caso, por fim, os negros. Próximo slide. Bom, os negros, a gente sabe que, no geral, são africanos que foram escravizados e foram
utilizados aqui na América Espanhola como mão de obra, principalmente para se trabalhar aí nas monoculturas, né? As monoculturas, elas tinham aí um processo de produção que era destinado ao mercado externo, cujo lucro, né, era destinado à metrópole. Então, à medida que os povos nativos estavam sendo também dizimados, essa mão de obra africana que foi escravizada, né, ela foi assumindo um papel dentro da América Espanhola. Então, esse é um ponto, né, e eles ficavam, portanto, aí na base da pirâmide. Depois nós temos a população nativa. Então, vamos entender como é que funcionava a população nativa. Os indígenas, maioria absoluta da população, foram sistematicamente dominados pela metrópole, né, de várias formas, de muitas formas, que mantinham o controle do território. Embora, né, na teoria fossem súditos do rei, e aí a gente precisa dar uma olhadinha novamente para a Europa, né, entender o regime de monarquia, porque veja, na Europa ainda havia lá aquele sistema tripartido de sociedade, onde as pessoas tinham a sua posição. Claro que o sistema feudal ele vai sendo desestruturado, né, mas essa concepção, ou seja, essa mentalidade, ela ainda é mantida por um tempo. Então a gente precisa olhar e entender assim, quem é um indígena para o rei? Ele é um súdito, mas isso do ponto de vista teórico, né? Porque na prática ele foi muito explorado e foi dizimado, né? Então, vai mencionar aí, como o servo na estrutura feudal, na prática foram extremamente brutalizados nos trabalhos das minas, né, que são os obragens, através da mita ou da encomenda. Então, destaca-se o seguinte, eram capturados de suas aldeias e distribuídos para trabalhar nas minas, né, trabalhavam de forma compulsória, às vezes tinha lá um subsalário, então, assim, o trabalho compulsório até tinha alguma forma de pagamento, mas, no geral, muitos escritores mencionam que ainda assim era um trabalho semi-escravo, viviam em condições miseráveis e também eram alvo do processo catequizador dos jesuítas, e a gente precisa então voltar novamente e olhar para a Europa. A gente sabe que tem um processo de expansão islâmica, né, das cruzadas, e quando, por exemplo, a igreja olha para as colônias aqui na América, vê também um potencial de estar ampliando, aumentando, portanto, o número de cristãos. Né? Então, isso também faz parte da Contra-Reforma. Então, a gente precisa estar olhando ao mesmo tempo, olhando para a Europa, mas também olhando para aquilo que está ocorrendo na colônia. Próximo slide, aí nós temos os mestiços. Quem eram? Isso. Filhos de europeus com indígenas possuem acesso intermediário nesta hierarquia colonial, mas também estavam à margem da política e administração. Então, que tipo de serviço tinha aqui o mestiço na Europa, aliás, na América colonial? Expedientes diversos em espaços urbanos, expedientes diversos em espaços rurais, funções militares de baixa patente, atuavam como os vigias dos trabalhadores indígenas, principalmente nas áreas mineradoras, e também poderiam produzir e vender artesanatos. Então, esse controle dessa estrutura hierárquica, ele era muito forte aqui na América Espanhola. Depois nós temos aqui, então, os crioulos. Então, aqui a gente detecta, por exemplo, já um pensamento diferente e de alguns privilégios. Em tela, por favor. Próximo slide. Bom, filhos de espanhóis nascidos na América Espanhola não acessavam os altos cargos políticos e administrativos da coroa espanhola na colônia. Embora participassem dos cabildos, também eram grandes latifundiários e compunham a nobreza colonial, junto aos chaptones. E aqui sim, entre esses dois grupos vai surgir uma disputa muito grande, né, entre os crioulos e os chaptones.
Então, destacavam-se os seguintes privilégios: participavam dos cabildos, que são as câmaras locais, praticavam o comércio, eram arrendatários de minas, eram grandes proprietários rurais, exploravam também a força nativa e escravizada. Então, esse grupo aqui, né, na estrutura hierárquica, tinha vários privilégios, mas já não eram os mesmos privilégios que os chaptones. E, portanto, havia uma disputa entre esses dois grupos, que vai aparecer na próxima tela aí. Chaptones eram homens brancos, nascidos na Espanha, né, e acessavam os principais cargos políticos e os altos cargos administrativos da coroa espanhola na colônia, fazendo parte da elite colonial. Por isso que a gente precisa sempre dar uma olhadinha para a Europa, principalmente no caso da Espanha, que a sociedade tripartida ainda é muito forte, né? Então, essa questão da posição dentro da sociedade, ela vai ser replicada aqui na sua colônia. Então, quais eram os privilégios, né? Controle de embarcações e fluxo de pessoas, controle das políticas e taxas fiscais e no comércio externo, altos cargos judiciais, altos cargos militares e também aqui a gente pode ainda incluir altos cargos na própria estrutura eclesiástica. Então, esses são, por exemplo, alguns pontos que a gente pode destacar. E mais uma vez, né, quando a gente pensa, então, por exemplo, nessa estrutura colonial da hierarquia, a gente vai entender que no processo, por exemplo, de independência, existe uma disputa muito forte por parte, então, da elite crioula, juntamente com os chaptones. Teremos uma diferença quando a gente pensa no México, no período do padre Hidalgo, porque os crioulos, quando eles pensam, por exemplo, no processo de independência, para eles manter toda a demais estrutura, manter o trabalho escravo, manter o trabalho compulsório dos indígenas e manter o trabalho dos mestiços, para eles, no processo de independência, isso deveria ser mantido, né? As ideias iluministas, elas serviam apenas como uma forma de apropriação pensando em si mesmo. Nós temos uma diferença, por exemplo, no México, quando a gente pensa no padre Hidalgo, que é uma ação, é um levante fantástico quando a gente fala do levante lá de Dolores, mas a própria intencionalidade do padre Miguel está relacionada a um processo de independência, mas incluindo, por exemplo, os indígenas, né? Incluindo os mestiços, ou seja, ele vai pensar num processo de independência, mas que atenda principalmente àquela camada social que está sendo muito, mas muito explorada por parte da metrópole e por parte também da própria estrutura montada aqui na colônia, né? E aí nós vamos ter também depois outras formas e outras lideranças que estarão sendo pensadas e que, portanto, vão fazer uma diferença muito grande nesse processo de independência. E para falar, né, então, dessas lideranças, eu vou voltar a palavra para a professora Juliette, que vai nos comentar aí acerca delas. Professora Juliette? Olá, professora Ademir, obrigada pela exposição. Então, depois que o professor Ademir expôs sobre os antecedentes da independência, sobre a estrutura hierárquica e socioeconômica da América Latina, eu vou apresentar algumas lideranças ou personagens que colaboraram fundamentalmente, não só para o processo de independência da América Espanhola, como também fomentaram e buscaram pensamento, unidade e identidade latino-americana. Então, quando vocês forem pesquisar, vocês vão se deparar com várias lideranças, detalhes acerca das suas histórias, biografias, lutas, mas, para sermos didáticos e respeitar nosso tempo posto aqui, fiz alguns recortes de alguns personagens e destaquei alguns pontos. Então, eu utilizei duas referências. Por que duas referências? Muitos já demonstraram no chat que, inclusive, conhecem muito bem. Mas é para que vocês possam revisitar, explorar e conhecer essas obras latino-americanas, as quais possuem potenciais para levantarem questões muito importantes junto aos estudantes. Então, vamos ao slide. Então, são essas as personagens que foram escolhidas para essa TPC.
Tupac Amaru, do século XVIII, nasceu em 1740 e morreu em 1781, Peru. Simão Bolívar, 1783 e morreu em 1830, da Venezuela. E, por fim, José Martí, século XIX, de 1853 e 1895, de Cuba. Então, é fundamental também retomar essas leituras clássicas da América Latina. Aproveito, então, para perguntar para vocês o que vocês leem para pensar a América Latina. Então, a gente pode deixar o chat aberto por alguns minutos para que vocês possam interagir comigo e com os colegas e compartilhar o que vocês leem sobre a América Latina. Que autores latino-americanos? Eu parto do pressuposto que a gente pouco conhece, né, a América Latina e muito menos os autores latino-americanos. Então, destacaremos aqui o livro de Eduardo Galeano e José Martí. Então, para quem não conhece, muitos já conhecem, né? Então, a gente só vai destacar alguns pontos, até para que vocês façam, retomem, né, uma lembrança acerca desses escritos, esse slide mesmo. Então, são essas duas obras. Nossa América, ou no original Nuestra América, de José Martí, e do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, um clássico aí que todos já leram, muitas já leram, né, em determinadas fases da vida. Próximo slide. Então, Eduardo Galeano, para quem não conhece, né, ele nasceu em 1940, morreu recentemente, em 2015, então ele é nosso contemporâneo, de certa forma, e foi um grande escritor uruguaio, né, possui uma vasta obra, desde ficção, jornalismo, análise política, história, e a obra Veias Abertas da América Latina, ela é um clássico, né, é um clássico que traz reflexões, narrativas e a história da América Latina desde o período colonial. Mas é legal esse livro, que ele não conta de uma forma tradicional, né? É uma narrativa que, por vezes, ela dialoga e problematiza o presente, né? Implicando questões assim, caras para serem refletidas atualmente. Galeano também escreveu um inventário da saga da América Latina, numa trilogia chamada Memórias do Fogo, caso vocês queiram se aprofundar nas obras do autor, e também tem um livro muito famoso chamado Livro dos Abraços, né, que é uma coleção de pequenas histórias que ele tem acerca de sua visão, acerca da arte e política. E aí eu queria também indicar para vocês anotarem, caso vocês não conheçam, no diário de bordo de vocês, anotarem duas indicações. Tem um documentário chamado documentário Eduardo Galeano Vagamundo, né, de Felipe Nepomuceno, Eduardo Galeano Vagamundo. É um documentário bem bacana, tem alguns trechos disponíveis nas principais plataformas de vídeo, e também tem uma entrevista, dentre várias, bem interessante, numa série chamada Sangue Latino, né, do Canal Brasil, com um escritor jornalista, né, que ele considera essa entrevista. Então, eu vou dar uma lida aqui, Adenir, rapidinho no chat, sobre o que os professores estão indicando aqui. Lembrando que a gente sempre faz leitura do chat posteriormente, a gente aprende muito com vocês. Muitos colocaram aqui Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques, Isabel Marques, né? Isabel Allende, Nicanor Parra, não conheço, Santa Isabel, deixa eu ver, colocaram Milton Santos, Humberto Eco, Caio Prado Júnior, então, Hector Buit, então tem muitos aqui que eu não conheço também, acho que cabe a gente fazer algumas anotações e ampliar aí nosso repertório, né? Vão colocando que depois a gente faz uma seleção. Então, o próximo slide, então vamos iniciar com o Tupac Amaru, nosso primeiro personagem. Tupac Amaru, ele foi um dos principais, assim, um dos maiores líderes peruanos, né, por meio da organização de uma insurreição contra o extermínio indígena e outras questões no século XVIII, ele interferiu diretamente no processo de independência na América Espanhola. A rebelião comandada por Tupac Amaru, ela se iniciou na província de Tinta, no Peru, a qual tinha sido despovoada por conta da obrigatoriedade no serviço de extração da prata, como também o professor Ademir detalhou bem como era essa prática econômica.
E aí as populações indígenas eram forçadas a trabalharem na condição de semi-escravidão, como o professor Ademir destacou, e servos, né, por encomendeiros, e também faziam parte de um sistema muito perverso, um sistema de Nita. E aí a economia mineira, ela causou uma forte ruptura nas bases das civilizações que povoavam o que a gente chama hoje de Peru, Equador, Colômbia, Chile, o que acabou com sistemas coletivos sofisticadíssimos, né, de cultivos. Quando vocês forem retomar a leitura do Eduardo Galeano, vocês vão ter dimensão disso. Inclusive, né, o que pouco importava, né, para aquele sistema o patrimônio imaterial dos povos que habitavam. Né? Pouco importava também se aqueles povos indígenas sabiam seus conhecimentos, suas artes e cosmologia. Então, eu tirei um trecho de um livro, né, que ele cita o Sérgio Bagu, e eu tirei trechos do livro porque as narrativas colocadas, elas ilustram com muita riqueza que minha fala não daria conta. Ele vai citar o Sérgio Bagu, né? O Sérgio Bagu, ele é um historiador, sociólogo e filósofo argentino. Então, vamos ao slide com a citação do Sérgio Bagu. Não, é o slide anterior. Será que é esse mesmo? Então, é quase certo, escreve Sérgio Bagu, que para as minas hispânicas foram empurrados centenas de índios, escultores, arquitetos, engenheiros e astrônomos, misturados a uma multidão escrava, para realizar um grosseiro e extenuante trabalho de extração. Para a economia local, a habilidade técnica desses indivíduos não interessava. E eles eram aproveitados como trabalhadores sem qualificação. Então, observem que muitos eram, assim, povos indígenas altamente sofisticados, né? Tinham erguido construções robustas e desenvolvido formas de organização e de conhecimento altamente complexa, que inclusive pouco conhecemos, né? Pouco exploramos junto aos estudantes. E nesse contexto emergem uma série de rebeliões, levantes indígenas em massa. E aí as populações começam a ver esperança de recuperar sua dignidade por meio das movimentações lideradas pelo Tupac Amaru. Tupac Amaru era um cacique, né, mestiço, indígena e crioulo, descendente direto dos imperadores Inca. E ele foi um líder que pode ser considerado messiânico e também revolucionário. Próximo slide. Aí vocês veem o monumento, né, que em custo de Tupac Amaru. E Eduardo Galeano, no livro As Veias Abertas da América Latina, ele caracteriza bem essa figura de Tupac Amaru, demonstrando esse caráter messiânico, envolto da necessidade de se recuperar o que foi expoliado pelos espanhóis e descendentes, de se recuperar a dignidade. Então, quando vocês retomarem a história de Tupac Amaru, também vocês vão ver que Tupac Amaru defendia, de certa forma, os crioulos, mas criou uma união também entre os crioulos e os indígenas. Enfim, Tupac Amaru, ele asseverava o quê? Que quem morresse na guerra, ele dizia, sob suas ordens, ressuscitaria para desfrutar as felicidades e as riquezas que tinham sido despojadas pelos invasores. Então, aí vocês podem perceber que tem um caráter messiânico. Agora, peguei um trecho também do Eduardo Galeano que mostra bem essa figura de Tupac Amaru. Próximo slide. Então, o slide da citação. Montado em seu cavalo branco, Tupac Amaru entrou na praça de Tungaçuca e, ao som de flautas e tambores, anunciou que condenara à forca o corregedor real Antônio Juan de Arriaga e determinou a proibição da milpa de Potosí. Aboliu todos os impostos e o repartimento da mão de obra indígena em todas as suas formas. Olha, essa parte é fantástica. Os indígenas aderiram aos milhares às forças do pai de todos os pobres e de todos os miseráveis e desvalidos. Então, vocês veem a força da figura de Tupac Amaru na época. Embora ele tenha conseguido sitiar Cusco, Tupac Amaru foi traído, torturado, esquartejado pelas forças realistas. As sublevações não deram certo.
Mas Tupac Amaru é considerado hoje uma figura mítica, grande liderança pela conquista dos direitos dos povos indígenas e também primeiro precursor da emancipação e luta da independência do Peru. E fonte também inspiradora do movimento revolucionário Tupac Amaru, que na década de 1980 lutou contra a ditadura militar peruana. Retomar, então, essas sublevações indígenas, a partir dos movimentos liderados por Tupac Amaru, pode ajudar os estudantes a compreenderem as expoliações sofridas pela administração colonial, além de também possibilitar que os estudantes entendam como isso rompeu com o desenvolvimento de uma civilização altamente sofisticada. Então, sobre esse ponto, a narrativa do Eduardo Galeano é bem importante. Então, eu vou recomendar para que vocês façam uma leitura, ou uma releitura para quem já leu, do capítulo chamado A Nostalgia Belicosa de Tupac Amaru, do livro As Veias Abertas da América Latina. O próximo personagem que gostaria de destacar é o Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um reverenciado líder político, militar venezuelano, sendo também um precursor ao apoio à descolonização. Liderou a independência da Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá e Peru. Fez parte da fundação da primeira União das Nações Independentes da América Latina, a qual se chamou Gran Colômbia. Foi presidente da Gran Colômbia entre 1819 e 1830. Ele forneceu bases ao pensamento liberal, bases ao pensamento democrático para a maioria da América Espanhola. Se vocês acham interessante também, vocês podem levar os estudantes a pesquisarem no site do Memorial da América Latina, o acervo de exposições que tem lá. Aí vocês vão encontrar essa que foi apresentada no slide. Né? Vocês podem ver que tem um auditório, esse auditório ele chama Simão Bolívar, e essa escultura é de um artista que vocês podem explorar junto com professores de outras áreas e fazer um trabalho até interdisciplinar. Próximo slide, por favor. Então, essa é a figura de Simão Bolívar, e aí eu indico para vocês a leitura do capítulo Nunca Seremos Felizes, Nunca, profetizar a Simão Bolívar, também do livro Veias Abertas da América Latina. Então, a América Latina, para Simão Bolívar, ela nascia como um único espaço no seu imaginário. Essa é a principal característica de Simão Bolívar. Um único espaço, mas que está dividida pelo sistema colonial. Bolívar dizia que a pátria deveria ser a América, né? Porém, ele morreu derrotado e a grande Colômbia que ele presidia se dividiu em 5 países. Aí foi quando ele profetizou, nunca seremos felizes. Então, o Galeano, nesse capítulo, Nunca Seremos Felizes Nunca, ele argumenta que a América Latina não tem unidade, como apresenta várias discussões de outros atores. Aí eu pergunto o que vocês acham, né? Ele argumenta até que qualquer multinacional que atua em vários países tem mais unidade do que a América Latina. Aí eu peguei um trecho para poder ilustrar essa ideia. Próximo slide. Aqui. O resultado está à vista na atualidade. Você vê que ele problematiza a atualidade a partir dessa ideia de Simão Bolívar. Qualquer das corporações multinacionais opera com maior coerência e senso de unidade do que esse conjunto de ilhas que é a América Latina, desgarrada por tantas fronteiras e tantos isolamentos. Então, Galeano coloca em questão que tipo de integração poderia haver se dentro mesmo dos países não há unidade, né? Dentro mesmo do continente, pois cada país também possui profundas divisões e tensões sociais e políticas. Então, essa questão e problematização do presente vocês podem encontrar nesse artigo, dentre outros. E outro personagem que eu queria destacar, próximo slide, é o do José Martí. Quem conhece José Martí? Queria saber se vocês conhecem José Martí. Pode deixar o chat rapidinho aberto?
Queria saber se vocês conhecem José Martí, o Simão Bolívar que foi apresentado. José Martí, ele é herdeiro da utopia de Simão Bolívar, né? Um eminente, emblemático intelectual. Ele construiu uma carreira acadêmica na Espanha e dizem que ele viveu como poeta. Não só como poeta, um poeta soldado, soldado poeta. Por quê? Porque também usava a escrita como arma, né? Viveu no México, Guatemala, Venezuela, e depois ele viveu por 15 anos nos Estados Unidos, quando voltou para Cuba e morreu como um herói em batalha. Isso acho que aconteceu em 1895. Ele teve como ideal, assim como seus antecedentes, a busca pela unidade na América Latina, a busca pela resistência frente ao colonialismo e até o incipiente imperialismo norte-americano. Ele influenciou correntes modernistas, né, liberais também, desenvolveu ideias políticas que fortaleciam os movimentos populares e governos que estavam se constituindo localmente. E aí a obra que eu queria apresentar para vocês, está no slide, é Nossa América, né, Nossa América, como eu disse. Deixa eu ver no slide aqui. E também eu gostaria de indicar essa música para que vocês anotassem, né? Com o País Segundo, ele interpreta essa música Guajira Guatalameira. Essa letra Guatalameira, ela foi musicada por Joséito Fernandes e ela faz parte, isso eu não sabia, fui descobrir nas leituras, do poema de José Martí. Então, quando eu terminar essa TPC, vocês anotem e escute, que é fantástico, né? O País Segundo, ele participou de um projeto, né, de músicos do Buena Vista Social Club, e acho que muita gente já conhece. Tá? Então, é só para, né, dar uma lembrada e escutar e entrar nesse clima latino-americano. Então, a obra Nossa América e Nuestra América, um clássico do pensamento latino-americano, coloca reflexões políticas, filosóficas, importantes, tanto acerca da organização políticas, culturais dos povos do continente, na medida também que indica a necessidade de mudança de paradigma, né, na construção de um conhecimento próprio da América Latina. Então, ele tentou desenvolver um outro discurso, uma nova história, né, pautada na cultura e identidade latino-americana. Uma nova maneira de pensar a América Latina a partir dessa unidade continental, né, a partir de um pensamento local próprio latino-americano, colocando uma identidade própria, diferente daquelas imputada pelos colonizadores europeus. E aí ele propõe a busca, né, por uma marcha histórica própria da América Latina. Então, esses textos, próximo slide, eu vou recuperar, então, pegar um trecho do texto. Vale muito a pena vocês fazerem a leitura dessa obra, né? É uma obra que tem uma força e um vigor muito grande, revolucionário, né, para a busca pela liberdade dos colonizadores. Então, aqui. O que resta de aldeia na América deverá acordar. Então, vocês percebam que ele clama por uma consciência dessa identidade latino-americana, né, por meio de um pensamento até modernizador. Trincheiras de ideias valem mais do que trincheiras de pedra. Não há proa que possa cortar uma nuvem de ideias. Então, ele evoca também uma necessidade de mudanças de paradigmas de pensamento. E aí, aqui, nesse trecho, ele dá uma lição de pensamento político. Como eu disse, essa obra, ela tem um tom poético, uma lição de pensamento político, pensamento social. Olha só essa parte. Os povos que não se conhecem devem ter pressa em se conhecer, como aqueles que vão lutar juntos. Bom governante na América não é o que sabe como se governa o alemão e o francês, mas sim aquele que sabe de quais elementos está constituído o seu país. Então, um bom governante deve conhecer seu país, como funciona as suas culturas, dinâmicas específicas, né, que certamente são diferentes das europeias.
você percebe aqui um movimento para buscar um pensamento latino-americano, uma forma de governar, de uma forma política, né, própria da identidade, própria da América Latina. O próximo trecho também é fantástico, gente. Em termos de educação, dá para fazer algumas discussões. A Universidade Europeia deve dar lugar à universidade... Não, é o outro trecho. Isso. A Universidade Europeia deve dar lugar à Universidade Americana. A história da América, dos Incas para cá, deve ser ensinada minuciosamente, mesmo que não se ensine a dos arcondes da Grécia. A nossa Grécia é preferível à Grécia que não é nossa. Nos é mais necessária. Os políticos nacionais substituirão os políticos exóticos. Exóticos fala dos colonizadores. E esse, por fim, esse trecho, governadores nas repúblicas de índios aprendem a linguagem dos índios. Então, interessante, pode voltar em mim. Então, é interessante observar que, mesmo depois de tanto tempo, né, continuamos a esperar que essa nossa Grécia seja ensinada, seja valorizada e aprendida pelos nossos estudantes, né, até pelos nossos mesmos professores. E também esperar por esses governos e governantes aprendam a língua dos índios e do seu povo. O enfoque sobre esse tópico, ele nos dá a oportunidade de conhecer e valorizar a história latino-americana. Né? Então, propondo novos heróis, né? E demonstrando que a resistência ela é um firme propósito de existir ontem e hoje. Então, é isso. E passo a palavra aí para o professor Ademir. Obrigado, professora Juliette. Fantástica a exposição. Bom, então nós já vimos, né, a estrutura colonial, nós vimos aqui um pouco da hierarquia socioeconômica, nós vimos também aqui as grandes lideranças, e a professora Juliette explicou bastante sobre o pensamento. E nós temos algumas participações aqui no chat, Juliette. O professor Matheus destacou aqui um ponto que é importante, principalmente para trabalhar com os estudantes. Lembrando que é importante não confundir, né? Legal. Tupac Amaru e Tupac Amaru II. O primeiro foi imperador Inca no século XVI, na chegada dos espanhóis à América. E o último líder de uma grande rebelião no século XVIII, que é o que nós mencionamos aqui. Mas quando Me permite aqui, Ademir. Claro, só para lembrar que eu não... Desculpa, Ademir. Não, só para lembrar que assim, eu não detalhei essa parte, mas é que o Tupac Amaru II, que é esse que nós estamos referindo, ele adotou esse nome do Tupac Amaru para poder ganhar força aí junto com a luta com os indígenas. Mas passo a palavra. Mas obrigada, professor Matheus. Pode mandar ver, professora Ademir. Obrigado. Às vezes pode parecer para vocês, existe um delay, né? Na sala que a professora Juliette está e eu estou. E às vezes as falas ficam um pouco cruzadas. Aqui também no chat, por exemplo, eu percebi que alguns professores não conhecem, por exemplo, o José Martí. Também não apareceu aqui o Leslie Betel, não apareceu a Maria Lígia Prado, né? Mas por que às vezes não aparece isso? Está muito relacionado à própria estrutura dos cursos de licenciatura. Nem sempre se estuda muito a América Latina. Às vezes a América Latina, para ser estudada de uma forma mais consolidada, né, uma formação mais efetiva, é necessário buscar, às vezes, uma especialização com uma carga horária, aí, pelo menos de 360 horas ou mais de 400 horas, para estar estudando um pouco mais a América Latina, por causa da riquíssima história que se tem, e como a própria professora Juliette colocou, o Bolívar pensou uma América Latina, né? Mas o resultado foi uma fragmentação muito grande. Então, portanto, a gente às vezes precisa estudar determinadas especificidades para ter uma compreensão melhor. Então, isso não é nenhum problema, mas por isso que a formação contínua ela é importante. E isso também vai aparecer, talvez, aí no material. Então, agora, para vocês em tela, vai aparecer aí um material de apoio. Então, veja, hoje há uma TPC também que está relacionado à recuperação. Então, a gente vai aqui pensar novamente sobre a situação de aprendizagem 1,
que aparece lá no caderno do aluno do 8º ano, né, que tem como tema América Latina, formação territorial e paisagens, que é um estudo da geografia, mas que está muito articuladas a todos os componentes. Então, próximo slide. O caderno de geografia, normalmente ele vem estruturado assim. Atividade 1, né, vamos dialogar, que é a sondagem inicial, o levantamento de conhecimentos prévios. E aqui vale lembrar, por exemplo, que nas etapas anteriores, ou seja, desde o 6º ano, 7º ano, os alunos estão estudando já a América Latina, né? Ainda que seja de forma talvez mais específica, mais localizada, através dos líderes, mas já existe um conhecimento acerca disso. Atividade 2, né, contextualizando os povos originários do continente americano, e aí é importante destacar não só, por exemplo, os incas, os maias e os astecas, que são as grandes civilizações que normalmente aparecem, né, no caderno, mas também temos outras. Então, essa pesquisa complementar ela é fundamental, e a contextualização também. E aí problematizar a América Latina sempre tem muito assunto. Quarto, né, atividade 4, organizando as ideias e aí as paisagens da América Latina. E atividade 5, né, retomando os conceitos, uma expedição. Então, a própria palavra América Latina já é um conceito para ser estudado, né? E atividade 6, autoavaliação. E aí no próximo slide tem uma atividade lá que a gente vai destacar aqui, que é a atividade 2.2. Então, olhem só aí que interessante. Nós temos aí numerado 1, 2 e 3, primeiras civilizações da América pré-colombiana, né, então os povos originários, e aqui, mais uma vez, dá para se estudar novamente a questão conceitual. Por que pré-colombiano, né? Será que tem uma outra forma de ser analisado? Então, a sensação às vezes que dá é que a história da América anterior, ela é pré-colombiana. Não, a gente pode rever esse conceito também. Tá? Então, é importante avançar nisso. A colonização europeia das Américas, né, em 1750, aí os territórios ocupados, quer seja por portugueses, espanhóis, franceses, russos, britânicos. Então, verificar como que essas potências europeias atuaram aqui, né, quais foram as principais vantagens que essas metrópoles obtiveram, né, no sentido da expropriação dos metais preciosos, da própria dominação, né, e as heranças que prevaleceram aqui, portanto, na América Latina. E aí depois a atividade vai mencionar a questão da regionalização. Então aqui também nós temos questões conceituais, porque, né, a América Latina, a América anglo-saxônica e ainda também a gente pode incluir aqui a América portuguesa. Então veja, são conceitos também históricos que podem ser estudados e cada um tem a sua própria especificidade. Então, a sugestão, né, a dica aqui é que o professor de geografia faça também com o professor de história essa atividade, né, no sentido de propor uma atividade interdisciplinar, um projeto. E aí, por exemplo, no próximo slide, a gente mostra aí alguns mapas, então as principais civilizações aqui da América Latina pré-colombiana, onde nós temos as principais civilizações. Normalmente o destaque portanto, incas, maias e astecas, mas isso pode ser, por exemplo, mais aprofundado, tá? A América Latina colonial, então, no sentido da ocupação por parte das potências europeias, ou seja, para não cometer aqui um anacronismo, vamos colocar um band-aid, né? As metrópoles europeias, a divisão política da América Latina hoje, né? Então, essa fragmentação, né, e voltando ao que a professora Juliette comentou, que foi muito fundamental, principalmente no pensamento do Bolívar, que pensou uma América Latina, idealizou uma América Latina única, mas o processo acabou mostrando uma fragmentação muito forte, e essa fragmentação ela vai aparecer também no caderno do aluno, justamente por causa de alguns conflitos. Próximo slide. E aí nós temos ainda então a regionalização para ser estudado, né? E a regionalização histórico-cultural. Normalmente acaba se entrando na questão da língua, né? Então América Portuguesa,
o português, a língua portuguesa, a América Latina o espanhol e a América anglo-saxônica você tem, portanto, o inglês e o francês. Mas isso pode ser um pouco mais estudado, né, e pode ser um pouco mais aprimorado no sentido de identificar outros pontos também. Né, porque quando aparece esse tipo de regionalização, a sensação que dá é que os povos indígenas eles não aparecem. Esse é o ponto, né, que a gente precisa levar como antítese também para a sala de aula. Né, e o material ele dá essa abertura, quando já coloca a concepção histórico-cultural. Então isso pode ser estudado, né, de uma forma mais profunda, para que o estudante tenha uma concepção maior. Né. Por isso que a gente fala, né, estudar a América Latina é sempre um tanto... Depende muito do conhecimento que o próprio professor tem, daquilo que está buscando, mas sim, é um assunto complexo. No material de geografia da terceira série, lá no tema 8, vai aparecer também a América Latina, né? E aí, portanto, como habilidades do currículo oficial, aparece analisar elementos históricos geográficos que permitam diagnosticar diferentes argumentações socioculturais para explicar o conceito de América Latina, né? Identificar as principais áreas de tensão da América Latina na atualidade e estabelecer relação entre essas áreas e as consequências do processo de colonização, e identificar e analisar o papel dos principais atores sociais envolvidos em conflitos recentes na América Latina. Então aqui já dá um processo interdisciplinar para colocar aí filosofia e sociologia de forma muito tranquila. E eu diria ainda, né, que no sentido aqui da habilidade que menciona, né, identificar as principais áreas de tensão na América Latina, é possível tratar ainda de mapas conceituais para poder elaborar algumas atividades para que os alunos possam estudar as especificidades. Em relação, por exemplo, ao mapa conceitual, nós mostramos um aqui na formação que nós tivemos sobre terrorismo, né? Então nós mostramos ali como que elabora um, embora tinha surgido no chat, naquela formação que muitos professores já trabalham, né? Então, e isso é muito interessante. Então, a ideia de compartilhar também isso entre os pares é fantástico. Próximo slide. Então, a atividade propõe, né, leitura e análise de texto, pesquisa e confecção de tabela. Atividade 3 e 4, construção de um painel sobre o movimento migratório venezuelano e a leitura e análise de texto. Né? Então, essa construção aqui de um painel e a pesquisa e confecção de tabela são os estudantes que devem realizar. Então, no próximo slide vai mostrar aí, atividade 2, pesquisa e confecção da tabela, né? Então, com o auxílio do seu professor, próximo slide, produção, com o auxílio do seu professor, elabore uma pesquisa, deixa eu trocar aí para vocês acompanharem, isso. Elabore uma pesquisa sobre os principais motivos dos conflitos ocorridos na América Latina. Em seu caderno, construa uma tabela para organizar as informações pesquisadas. E aí, né, entrar o conhecimento histórico é fundamental porque, veja, muitos dos conflitos atuais, na verdade, são heranças ainda do processo de independência e talvez ainda uma herança do processo da própria colonização por parte da metrópole espanhola. A tabela que aparece agora para vocês, né, ela está no caderno do professor, não está no caderno do aluno. Então, o que se espera, por exemplo, dessa tabela? Que o aluno chegue próximo a esse resultado de conflitos entre Colômbia e Venezuela, veja que é recente, 1987, né? Equador e Peru, 1995, Argentina e Chile, 1978, e a Guerra do Chaco, 1932 a 35, que envolve Paraguai e Bolívia. Então, são conflitos atuais que ainda são resultados do processo de independência, mas que ocorreu por meio de uma fragmentação. Né? Então, esses próprios países têm os seus próprios interesses também e, por causa disso, entraram em vários conflitos.
Então, aqui é possível também trabalhar com a estratégia pedagógica dos mapas conceituais, mas não é a única forma, tá? É possível também, além da tabela, pensar em outras ainda. E ainda, próximo slide, vai aparecer também Nicarágua e Colômbia, e Guatemala e Belize. Normalmente, a América Central, às vezes dá a sensação que nós estudamos muito pouco, né? A Nicarágua, por exemplo, a Guatemala. Existem vários documentários e filmes que podem ser utilizados para tentar fazer com que o aluno identifique a causa do conflito, né? E também se aprofunde, se apropriando aí de alguns conceitos das questões geográficas, históricas e das questões socioeconômicas também. E também eu colocaria aqui um outro ponto que a gente não pode deixar de lado, que é a cooptação política exercida pelo governo estadunidense nessa região, tá? Então, essa geopolítica, ela também é importante ser destacada. A gente está falando aqui do material de apoio de alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, identificar essa ação geopolítica por parte de potências é bem relevante. Então, são formas de fazer análise também. Bem, passando isso, nós temos aqui uma atividade sobre desdobramento. Vai aparecer para vocês aí na tela. Ademir? Oi, professora. Posso fazer um comentário antes de você chegar ao desdobramento? Claro, temos tempo, né? Temos. Então tá. Eu estava olhando o chat enquanto você ia explicando, e daí o professor Rinaldo, ele coloca o seguinte, sobre as leituras. Sugiro ler sobre os humanistas Bartolomeu de las Casas, atuou em São Domingos, Peru, Nicarágua, Guatemala e no México, defendendo a tese de que todos os homens são criados à imagem de Deus. E, portanto, a escravidão deveria ser rejeitada, enquanto que Sepúlveda, né, o contraponto do Las Casas, defendeu a doutrina aristotélica da escravidão natural. Aí, quando ele colocou esse ponto, que faz parte, de certa forma, de uma etapa do pensamento latino-americano, eu lembrei de um artigo que eu li, que eu acho que vale muito a pena para todos nós de humanas fazer uma leitura, porque ele sintetiza muito bem, para quem é leigo num assunto. Eu acho que não é o caso do professor aqui, Rinaldo. O nome do artigo é O Pensamento Social e Político Latino-Americano, : etapas de seu desenvolvimento. Então, vou repetir. O pensamento social e político latino-americano, etapas do seu desenvolvimento, de Simone Rodrigues Pinto. Então, se vocês digitarem pensamento social político latino-americano, Simone Pinto, vocês vão chegar nesse artigo. E aí foi quando eu me dei com essa informação, né, que o professor Rinaldo colocou. Aí ele coloca a etapa. E essa discussão de Las Casas com Sepúlveda faz parte, né, do começo lá do pensamento latino-americano. Né? Se eu estou enganada, professor, depois você coloca no chat e me corrija, por favor. Mas é que eu fiz a leitura desse artigo e me remeteu ao que você escreveu. E nesse artigo é legal porque ele também coloca uma polêmica que ocorreu entre dois teóricos, dois pensadores, que é o Salazar e o Zeya. Só por título de curiosidade, em 1968, ele lança uma obra assim: existe um pensamento latino-americano, né? Mais ou menos assim, parafraseando o Salazar. Aí depois vem um outro que queria se contrapor essa pergunta, o Leopoldo Zeya, e ele já coloca o nome do artigo dele, respondendo essa pergunta: La filosofia americana como uma filosofia sem mas, né? Contestando as teses dessa pergunta, porque eu lembro nesse artigo, o Salazar, ele falava que não existe um pensamento latino-americano, e o Zeya vai se contrapor. Então, fica aí a dica do artigo, e aí retomar a leitura aí do pensamento social e político latino-americano. Passo a palavra e obrigado, professores, pelas interações, tá? Tá bem interessante ler o chat. Professor Ademir. Obrigado, professora Juliette.
É bem importante, o chat hoje estão colaborando bastante aqui com a gente, visto que o assunto é complexo mesmo. E é interessante mesmo observar essa história da América Latina a partir da metodologia dialética também. Não é a única, né? Existem outras possibilidades, mas para não ficar numa versão única, porque o processo de fragmentação das independências geram várias versões, né? Eu também aqui, a professora Juliette estava comentando, é bastante interessante estudar a América Latina, só que do ponto de vista da relação um pouco mais econômica, né, do subdesenvolvimento, que são as teorias cepalinas, que contribuem bastante. Então, às vezes um professor pode ser que ele tenha uma pegada do ponto de vista da economia mais atrelada à sua formação, então articular e relacionar as teorias cepalinas a esses processos é interessante para perceber o resultado agora do nosso próprio presente. Então veja, as atividades interdisciplinares elas só vêm a contribuir. Por isso que talvez a gente tenha sempre insistido aqui nas ATPCs. A gente precisa se ajudar porque o conhecimento ele não é apenas epistemológico de uma única ciência. A gente vai se apoiando nas outras também. Bom, enfim, agora nós vamos para o desdobramento. E aí, aqui, essa atividade, embora o desdobramento está sendo pensado para nós, professores, também pode ser depois replicado aos estudantes, tá? Então, veja que foi colocado aqui a competência 5, que vai dizer o seguinte: comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço, né, e em espaços variados. Então, a história da América Latina, ela vai, às vezes, se confundir um pouco com o que está ocorrendo na Europa. Talvez não se confundir, mas talvez estar correlacionada, né? Principalmente quando a gente insere aí o pensamento iluminista e o pensamento dos liberais ingleses. A gente vai percebendo que ocorre aí essa relação de espaços variados, né? E também simultâneo do ponto de vista do mesmo espaço. Então a gente coloca aqui, por exemplo, o vice-reino do Rio da Prata, né, em 1776, e a relação com a metrópole sendo pensado, e portanto, os processos de independência que ocorreram no Paraguai, na Argentina, na Bolívia e no Uruguai, né, e como que essas influências da Revolução Francesa, das 13 colônias, do Haiti e ainda de outras metrópoles, elas influenciaram, né, portanto, o vice-reino da Prata. Porque o vice-reino da Prata, depois do processo de independência fragmentado, deu origem a esses 4 países que estão em tela, né? E ainda, né, como que a gente pode pensar essa relação, pensando também aqui na colônia portuguesa e a independência do Brasil. Então, veja, a competência 5, ela dá essa condição da gente comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço, ok? Portanto, estamos pensando no mesmo espaço geográfico, mas também em espaços variados. Como que isso vai se relacionando entre o continente americano e a Europa Ocidental e também a Península Ibérica. Tá? Então, aqui no caso, pensando nisso, é possível pedir, por exemplo, para os estudantes, bom, primeiramente para nós professores, né? A gente pode então montar um painel descritivo com cada um desses países, estabelecendo uma relação de simultaneidade e que podem ser utilizados como prática pedagógica por meio de atividade de projeto, aula, recuperação, ou seja, revisão. Então, a sugestão aqui é que vocês, professores, nesse processo aí agora de desdobramento, pense na competência 5, pense no processo de independência do vice-reino da Prata, né? O recorte pode ser outro, caso o professor queira, pode pensar, por exemplo, na América Central, e aí não tem problema, a gente colocou aqui no caso vice-reino da Prata, porque Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai. Mas pode ser pensado aí de acordo com a sua própria realidade. Entretanto, né, como que essas influências da Revolução Francesa, das 13 colônias, da Ilha de São Domingo e de outras metrópoles, elas
são sentidas nesse processo revolucionário. Então, esse é o ponto aí do desdobramento. E a partir disso também considerar como que isso se relaciona com a colônia portuguesa e no processo de independência do Brasil. Então, pode ser pensado aí nesse desdobramento um plano de aula, pode ser pensado em atividades de recuperação, mas que estabeleçam uma relação de acordo com a competência 5, de eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados. Então, como os processos de independência na América, continente americano e na América Latina, nesse caso, é muito amplo, então dá para pensar em vários processos simultâneos. Dá para se pensar na América Central, dá para se pensar aqui no vice-reino do Rio da Prata, e assim por diante, né? Então, no caso, pode ser aí associado de acordo com a própria intencionalidade e realidade escolar. E é interessante, né, também, aí fica como sugestão, que se utilize várias fontes, né? Então, veja, o pensamento, como a professora Juliette colocou, e é uma característica dessa formação, esses processos não podem ser vistos através de um único viés, tá? Ou um único pensamento. É importante destacar várias formas de pensar a América Latina, tá? Então, isso só enriquece. Eu costumo dizer que o estudo comparativo, ele é um estudo nobre, porque à medida que se compara, se percebe as lacunas entre um determinado pensamento e outro. E é assim que o pensamento avança, né? Para pensar aqui na questão da dialética. Então, utilizar várias fontes escritas, fotografias, vestígios arqueológicos, pinturas, documentos orais, e buscar acervos de documentação online. E aí a professora Juliette colocou, por exemplo, acessar o acervo lá do Memorial da América Latina. Eu já tinha acessado, não sei se a professora Juliette pesquisou um pouco mais, pode comentar já, mas tem um acervo interessante lá para ser analisado, principalmente obras de arte. E por meio das obras dá para se chegar também a alguns resultados sobre esse processo de desdobramento que a gente está colocando aqui, pensando na competência 5. Professora Juliette? Professor Ademir, bem lembrado acerca do acervo do Memorial da América Latina. Eu ia até, inclusive, pedir a palavra para poder fazer uma outra indicação, que é bem legal, que é a enciclopédia, deixa eu pegar o nome certinho, é a Enciclopédia Latino-Americana. Se vocês digitarem Enciclopédia Latino-Americana, vocês vão lidar com um sistema de busca bem rico. Esse livro, ele existe, é um livro dessa grossura. Eu descobri recentemente que tem ele online, né? Então, vocês podem digitar verbetes ou nome de personagens que vai ter informações confiáveis, né, professora Ademir? É isso. Você vai continuar discorrendo sobre ou a gente pode passar para a próxima? Vamos para o encerramento, pode ir indo aí. Posso ir? Vamos lá. Então, tá bom. Então, além de... essa obra eu já indiquei, mas eu só queria deixar uma sugestão também. É importante que os estudantes tenham acesso a essas obras, né, a esses autores, a pensamentos latino-americanos. Precisamos aí fomentar mais pesquisas, né, até entre nós vários, acerca da América Latina, tanto em arte, literatura e pensamento social. Próximo slide, por favor. Então, revisitar o diário de bordo. Hoje a gente fez bastante sugestões, e vocês também foram sugerindo. Eu também vou anotar no meu diário de bordo as diversas, né, indicações que está aqui no chat. Eu estou acompanhando o chat. E próximo slide. Próximo slide. Aí é uma avaliação, né? Eu quero a avaliação sincera de vocês, em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório, né? Quero que vocês coloquem também as críticas positivas, também as que indicam para melhorarmos também as nossas ATPCs. Próximo slide. Depois eu leio as interações. E aí, saiba mais, tem o site Quiz em Geografia. Eu vou passar para o Ademir. Você que indicou esse site, né, Ademir? Você quer falar um pouco dele, rapidamente? Professor Ademir, passou a palavra?
Som, já voltou? Ah, então, volta por gentileza a tela que estava no ar. Isso. Esse site, professores, o Cterra Geographic, ele possibilita fazer justamente análise de estudos, né, geográfico-histórico. Então, é uma forma de se estudar a cartografia, né, mas também a partir de elementos históricos. E o que é mais interessante é que também já gera lá, por exemplo, um banco de questões. Então, pensando aí, né, justamente para facilitar aí o trabalho de vocês, no sentido de ensino híbrido, esse site ajuda bastante, porque ele já gera um banco de questões para que o aluno resolva, e resolva ali online. Então, o aluno depois ele pode, por exemplo, inserir isso no caderno para estar apresentando para vocês. Então, dá uma acessada, clica nesse site, Cterra Geographic, e dá uma explorada, que vocês vão gostar bastante. Eu já vou aproveitar aqui que o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer a participação de todos vocês, agradeço aqui os comentários no chat, muito bom. Agradeço também a participação da professora Juliette, volto a palavra para ela e até uma próxima formação, professores. É contigo, Juliette. Obrigada, professores, professoras, vocês são ótimos, obrigada pela interação riquíssima. Quero dar um abraço para a professora Eveline, ela falou que ela está esgotada, não é só você, professora Eveline, mas receba nosso abraço e nossa consideração. E obrigado a todos os professores e professoras e o professor Ademir, e até a próxima ATPC, galera. Até mais.